Paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui no canal Semeando Vida. Quero compartilhar um pouquinho do milagre que Deus fez na minha vida neste dia com vocês. Eu sei que estamos vivenciando tempos difíceis e um testemunho de vida, ele edifica a nossa fé, nos ajuda a se manter firme na presença de Deus. Os feitos de Deus nas nossas vidas é uma edificação de fé. E eu quero aqui trazer um pouquinho da minha história, um pouquinho do milagre que Deus fez na minha vida, para que vocês possam entender que Deus está no controle de todas as coisas, né? A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol e nós precisamos respeitar esse tempo de Deus, porque todo o tempo de Deus ele vem juntamente com um tratamento espiritual, ele vem juntamente com uma lição, uma forjação de caráter, uma lapidação em nossos corações, em nosso interior. E comigo não foi diferente. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus fez na minha vida. Não era para me estar aqui hoje, né? Se não fosse as mãos de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus primeiramente, porque a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. E as suas misericórdias, elas não têm fim. Então, eu sou grato a Deus pelas suas misericórdias, porque Ele me tirou da lama, né? Me resgatou da lama. E tem uma passagem bíblica que eu me identifico muito, porque é semelhante à história que eu passei, né? A palavra do Senhor vai nos relatar sobre a história de um homem chamado Jonas. É uma história muito conhecida, todos nós conhecemos a história desse homem como o profeta fujão. Aquele que fugiu da chamada missionária a qual Deus havia colocado em suas mãos. E é uma história que identifica muito com a minha vida, porque eu passei alguns tempos nesse ventre, né? No ventre do peixe, assim como Jonas passou. Todos nós conhecemos essa história e sabemos que Deus o ordenou a ir para uma missão, né, que foi pregar a palavra dele, né, numa terra chamada Nínive, e ele vai ao contrário daquilo que Deus havia determinado para ele. E ao decorrer da história vai falar que um grande peixe engoliu aquele homem e ele foi parar 3 noites e 3 dias dentro do ventre daquele peixe, né? Jonas ficou 3 dias e eu fiquei 10 anos no ventre do peixe. Só que uma coisa eu entendo, que o ventre do peixe, ele nunca vai ser para a morte. O ventre do peixe é tratamento de casa rebelde, né? Então eu estava rebelde, né? Eu estava indo por um caminho tortuoso diante a minha chamada, diante ao que Deus tinha preparado para mim, e Deus acabou enviando esse grande peixe. E eu sou grato a Deus por isso, porque foi nesse ventre que eu fui tratado, que eu fui curado, que eu fui lapidado. Eu quero começar contando aqui que foram 10 anos na vida da homossexualidade, né? Foi dessa lama que Deus me resgatou, das garras do adversário, né? Eu vivenciei muitas coisas, né, nesse mundo, e eu quero começar falando aqui uma história para que vocês venham entender, né? No meu caso, existem milhares de situações e de casos. No meu caso, eu quero contar aqui por mim, eu quero falar aqui por mim do que eu passei, né? Aos 12 anos de idade, eu enfrentei um estupro sexual de uma pessoa bem próxima da minha família, e esse abuso sexual ele me fez ter uma outra dimensão das coisas, né? Do ser humano. Então eu passei a olhar para o ser humano, o homem em si, com um olhar de predador, né? Com um olhar de ódio, de rancor. Então eu comecei a olhar para outros homens com outros sentimentos, né? Com outros sentimentos. Porque eu nunca tive contato sexual com ninguém, não tinha
nunca tive relação sexual com ninguém, até porque eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade praticamente é uma criança ainda, né? Não sabe nada da vida e tudo mais. E eu acabei tendo que esconder isso por mais de 10 anos da minha família, porque a gente vivia debaixo de ameaça e eu tinha muito medo da reação deles, né? Do que eles fariam. Então, por medo e por insegurança, eu acabei escondendo isso por mais de 10 anos da minha família. Os anos se passaram e eu acabei chegando na pior fase que eu acredito que todo ser humano que já passou vai concordar comigo, que é o mundo da prostituição. Eu vivi mais de 5 anos no mundo da prostituição de rua, vendendo meu corpo para pagar meus feitos, né? Para usar drogas, muitas das vezes me drogar, me beber. Tive problema com álcool também, com alcoolismo. E eu fiquei mais de 5 anos no mundo da prostituição. Trabalhei em diversos estados do nosso Brasil, em diversas cidades do nosso país, né? Inclusive na maior cidade do nosso país, da América Latina, que é a Grande São Paulo. E foi lá que eu aprendi muitas coisas de rua, né? Foi lá que a gente fez muitas coisas erradas. E foi lá, né, nessa Grande São Paulo, a qual eu vivenciei o maior tempo da minha vida na prostituição de rua. E essa prostituição não é como você fazer num apartamento com segurança, né? Então eu acabei sim também sofrendo estupro sexual na rua também, né? Sendo abusado e acabei cada dia mais indo para o fim do poço, né? Tudo se encaminhando, né, para o fim. E como Jonas ficou naquele ventre durante 3 noites, né? E isso foi muito interessante quando eu li essa história, porque ele poderia ter orado na primeira noite, mas não orou, poderia ter orado na segunda, mas não orou. Mas o texto vai nos relatar que ele ora na terceira noite, né? E quando ele ora, a Bíblia vai falar que o peixe ele começa a mudar o percurso da sua trajetória para cuspir ele em terra firme. Então, eu começo a entender que o ventre do peixe nunca foi para a morte. O ventre do peixe é tratamento de casa rebelde, para a gente voltar para o caminho de retidão, porque o plano de Deus para as nossas vidas é um plano de salvação. Se não fosse um plano de salvação, Jesus não teria vindo para morrer na cruz por todos nós. Então a gente já começa a entender que os planos de Deus são sim planos de salvação. Jesus disse aos seus discípulos, eu vou, mas eu vou deixar com vós o Espírito, meu Espírito Santo, para que para onde eu vá, vocês podem ir também. Só que a Bíblia também vai nos relatar algo importantíssimo, que é a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, santidade não é opcional. Santidade é uma necessidade que todo filho, servo de Deus, ele tem que ter, senão não verá a face de Deus. E eu estava indo em um caminho abominável. Há uma diferença entre pecado e iniquidade, né? O pecado é quando você peca sem saber, você está pecando, você está errando. A iniquidade, você já está ciente do erro, você sabe que é errado, mas mesmo assim você vai até o final. E isso se chama iniquidade. E eu estava em um pecado de iniquidade, deliberadamente, sem rumo, vivendo a prática da homossexualidade, uma coisa que é abominável aos olhos de Deus, né? Então, depois de vivenciar durante esses anos no mundo da prostituição, eu tive um encontro verdadeiramente com Deus, né? Ainda me transvestidos, e a minha situação foi muito, muito terrível mesmo, né? Eu cheguei a colocar uma prótese de silicone de 450 ml no tórax, e quando Jesus me resgatou, eu estava de viagem marcada, se não me engano, aproximadamente 7 meses para sair do Brasil, para fazer uma cirurgia de mudança de sexo num país chamado Tailândia. Não sei se vocês já ouviram falar desse país, mas eu estava de viagem marcada para fazer uma cirurgia de mudança de sexo, porque eu já estava casado com outro homem já há mais de 3 anos. Foi quando Jesus me resgatou.
E quando Jesus me resgatou, Ele fez se cumprir a sua promessa. Porque, na verdade, a promessa que Deus tinha para a minha vida, Ele não fez para mim. A promessa que Deus tinha na minha vida, Ele fez para minha mãe lá atrás, né? Era algo que eu nem sabia. E também foi algo que me fez lembrar a Bíblia, me trouxe a memória semelhante do que aconteceu com o povo de Israel, que Deus fez uma promessa para Abraão. Mas a promessa que Deus fez para o pai da fé, nosso pai da fé, que é Abraão, ela foi se cumprir lá depois de José. Todos nós sabemos, quando Deus preparou, levantou Moisés para libertar o seu povo da terra do Egito, e a promessa dele se cumpriu ali. Então, depois de tantos anos que se passaram, a promessa que Deus tinha feito a Abraão foi se concretizar lá depois de José, como todos nós sabemos, quando Moisés foi levantado. Então, Deus havia prometido, feito uma promessa para minha mãe, e os anos se passaram e nada aconteceu, né? Todo mundo já desistindo, muitas pessoas desistiram de mim, muitas pessoas me abandonaram aí no meio do caminho, né? Eu não recrimino nenhuma delas e não condeno nenhuma delas, porque cada um tem o seu grau de espiritualidade e o seu grau de fé. Eu não posso obrigar ninguém a perseverar por alguém, por uma vida. Só que é preciso ressaltar aqui, irmãos, que o Evangelho, ele é um Evangelho de amor, né? A Bíblia vai nos relatar que eu posso fazer até um homem voltar a enxergar, mas se eu não tiver amor, de nada servirá. Então o Evangelho, ele se trata de amor, né? O que eu costumo dizer nas minhas ministrações é que para fazer missões a gente não precisa sair do Brasil para fazer missões, né? Às vezes tem pessoas do nosso lado precisando da nossa palavra, do nosso apoio, de um abraço, né? Missões, ele não é opcional, missões é uma ordenança. O próprio Cristo ordenou a gente ir de pregar o Evangelho a toda criatura. E o poder da palavra que tem de libertar um homem do pecado é muito grande. Tanto que Tiago já vai nos relatar no seu capítulo 5 que aquele que fizer converter o pecador do seu caminho errado, ele salvará a alma dele. Então, o que eu entendo com isso é que naquele grande dia, quando nós estivermos diante de Jesus, não vai ter carro, não vai ter dinheiro, não vai ter diploma, não vai ter formação acadêmica que vai nos fazer entrar no céu. Mas quando Jesus olhar para nossas vidas e dizer, estende as tuas mãos que eu quero ver o que você tem para me apresentar, o que será que nós vamos ter para apresentar para Cristo? Fica essa pergunta em nossos corações, porque o inário da harpa de número 16 já vai nos alertar dizendo, posso ter as mãos vazias com Jesus me encontrar? Posso, tendo as mãos vazias com Jesus me encontrar? Quantas almas eu poderia a Ele apresentar? Então, isso é muito sério, né? Quando se trata de alma, se trata de amor, se trata de carinho, se trata do verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho, ele está envolvido nisso, em ganhar almas para o reino, né? Em ganhar alma para Cristo, né? O mais importante não é você ver o resultado daquela semente que você está lançando. O mais importante é você se levantar para semear. Porque nós somos semeadores. Quem dá o crescimento não é nós. Não é nossa missão fazer crescer. A nossa missão é semear. Então, durante esses anos, eu pude contar nos dedos missionários e evangelistas corajosos que tiveram a coragem e a garra de evangelizar nesses pontos de prostituição, que são pontos carentes, porque muitos homossexuais, principalmente travestis que trabalham em rua, garotas de programa, michês, que são aqueles garotos de programa chamados como michês na rua, a maioria deles, conhecedor da palavra, muitas das vezes são afastados dos caminhos do Senhor, seus familiares nasceram em berços evangélicos, muitos conhecem a palavra, né? E só realmente precisam de uma mão, né? De uma mão estendida, de um acolhimento, porque o Evangelho é isso, o Evangelho é acolhimento, é acolher a alma, né? Hoje mesmo eu estava indo ali pagar uma conta da minha faculdade, quando eu encontrei um amigo antigo que fazia programa juntamente na rua,
né? E quando ele me olhou, ele correu para me dar um abraço, dizendo: eu preciso de oração, faça uma oração por mim, né? Então, e eu abracei ele, beijei e falei: não, eu vou fazer oração por você, sim, com certeza. Então, nós que somos servos de Deus, nós que somos cristãos, nós temos que ser vistos como boca de Deus na terra, verdadeiramente. Nós somos agentes do Senhor na terra, né? E não deveremos desprezar nenhum tipo de alma, porque todo homossexual, ladrão, bandido, traficante, prostituto, eles, acima de tudo, irmãos, eles são almas também. A palavra do Senhor vai nos relatar que Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes, né? Eu estive doente durante 10 anos, coxo, aleijado, cego, né? Sem querer me firmar na verdade, apesar de já saber da verdade, que há uma diferença entre você saber da verdade e de você se firmar na verdade, né? É quando você se firma na verdade que ela vai ter o poder verdadeiramente de te libertar. Não basta você saber da verdade, não é o suficiente, porque Lúcifer sabia da verdade e para ele não foi suficiente, né? Então não basta você saber da verdade, você tem que se firmar para ela poder ter o poder de libertação na tua vida. E nesse caminho de prostituição eu acabei conhecendo muitas coisas, passando por muitas diversas situações, né? Que se fosse para falar aqui eu ia ficar o dia inteiro aqui falando, mas eu quero resumir porque é uma história muito longa, né? E como servo de Deus, né? Como cristão, eu vou ter que me policiar em algumas situações aqui que eu também não vou poder mencionar devido ao grau de situações, né? Que eu não posso falar aqui. Mas eu creio que através desse testemunho de vida, Deus vai tocar no teu coração e vai fazer você ter um outro ângulo de visão, uma outra visão espiritual sobre a alma, o que é ter amor pela alma, o que é ter um acolhimento, o que é você estender a mão, você ser hospitaleiro, né? Você abrir mão de algumas coisas para poder acolher e ganhar uma alma para Cristo. Isso é muito importante. E foi quando Jesus me resgatou. Eu estava à beira de fazer uma castração humana, ia dar um passo irreversível, porque é uma cirurgia irreversível, onde o inimigo tem implantado na nossa mente, porque os meus pensamentos eram o quê? Os meus pensamentos eram nada mais, nada menos que eu nasci uma mulher no corpo errado, né? E quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que Satanás, ele é o enganador, né? Porque o mundo já é do maligno, né? A palavra Satanás, né? Ele é o enganador e ele é imitador de Deus. Então tudo ele quer fazer igual a Deus, né? Então ele diz o quê? Eu não posso criar, ele não tem o poder de criação como Deus nos criou. Então ele disse o quê? Já que eu não posso criar, eu vou desfigurar aquilo que já é criado, que foi criado pelas mãos dele. Então, ele implanta na mente de alguém, né? Foi o que aconteceu na minha mente, ele implantou que eu nasci uma mulher no corpo errado, me levando a fazer uma cirurgia irreversível, capaz de até mesmo de ceifar minha vida, né? De acabar com a minha vida, porque é uma cirurgia de mais de 7 horas de duração, uma cirurgia arriscada que eu ia fazer em um país estrangeiro, sem nenhum familiar por perto para me dar um auxílio. Então, foram ações, né? É claro que eu tive também o poder de escolha, né? Mas com uma ação maligna muito forte por detrás disso tudo também, né? Então, Jesus me resgatou desse mundo, né? E começou agora o processo de libertação na minha vida. E foi um processo muito doloroso, foram mais de 3 tentativas de suicídio, que eu quase perdi a minha própria vida. Se não fosse pela minha esposa, eu quase tinha perdido a minha vida. Uma dessas tentativas foram que eu amarrei uma corda, né? Amarrei uma corda
e ia me enforcar, né, dentro de casa. Foi quando a minha esposa chegou, né, e me ajudou, né. Eu já estava roxo, né, sem ar, e ela foi ali e me ajudou, né, e eu quase morri mesmo, né. Então foi algo muito forte, né, que eu tive que vivenciar. E tomei também diversos remédios, foram mais de 27 comprimidos e quase também morri, né, devido ao grau de medicamento, né, no meu corpo. Precisava muito de ajuda e graças a Deus eu tive ajuda assim da minha mãe, da minha esposa, que tiveram comigo ali nesse momento, né, da minha vida, né. Então eu creio que o adversário já sabia, né, dos planos de Deus para minha vida e investiu, né, para poder ceifar com a minha vida, mas as mãos de Deus foram mais poderosas, mais fortes e me resgatou e me ajudou, né. Verdadeiramente, quando Deus tem um plano na vida de um homem, né, nada é capaz de mudar, né, aquilo que Deus tem. E eu dou graças a Deus por isso, né, porque se não fosse por elas, né, eu talvez não estaria aqui nesta noite de hoje, neste dia de hoje, né, contando essa história para vocês. Quem me evangelizou, irmãos, para poder vir para os caminhos do Senhor foi a minha própria esposa, que eu não sabia que seria minha esposa. Ela que me fez o convite para ir até a igreja. Eu estava completamente drogado, bêbado, tinha usado tinha fumado diversas drogas, estava bêbado e ela me fazendo convite, né? Tanto que a primeira vez que eu fui, foi com ela, né? E eu lembro que a gente foi numa igrejinha pequenininha, tinha 6 cadeiras. 6 cadeiras, tinha uma igrejinha pequenininha e tinha um pastor lá. E aí a gente começou a ir nessa igrejinha, a visitar, né? E aí Deus foi tocando no meu coração e eu ouvindo aqueles hinos da harpa novamente, lembrei, né? Como aquele filho pródigo que se lembrou do pai no momento de calamidade de sua vida. Eu lembrei do pai também, senti no meu coração, né? A vontade, o anseio de voltar para a casa de Deus, de estar na casa de Deus, né? Porque minha esposa, ela veio primeiro para Cristo, né? E aí ela foi me levando junto ali aos poucos, foi me ajudando ali. E eu fui indo, fiquei 3 meses indo para a igreja, né? Vestido de mulher desse jeito. E quando Jesus foi fazendo um processo no meu coração de libertação, e quando eu decidi pôr um ponto final, aí o próprio Deus, né, se encaminhou de abrir os caminhos ali, as portas para mim. Minha esposa já estava comigo. Eu acho que nesse período de transição, a gente já estava meio que desconfiado que a gente iria ficar juntos, né? Porque já passou a aproximação da amizade muito mais, já ficou mais forte. E foi o que Deus preparou para mim, né? E eu creio que outra mulher não suportaria o que ela suportou e não vivenciaria isso, né? Mas Deus preparou a pessoa certa, né? No momento certo, né? Deus levantou e eu louvo a Deus por isso. Então, através dela, né, que me encaminhou ali para a igreja, né? Lembro até hoje o pastor Rodrigo, né? Foi nosso primeiro pastor ali, daquela igrejinha ali pequenininha que nos acolheu. E é interessante, irmãos, porque saímos daquela igreja, fomos para uma outra igreja, a qual foi aonde aconteceu a libertação, né? E depois que nós saímos daquela igreja, a igreja fechou. A igreja fechou as portas, ou seja, eu tive que passar ali para me poder sentir a vontade e o anseio de voltar para Cristo. Porque foi lá naquela igrejinha pequenininha, com 6 cadeiras, que Jesus foi de encontro a mim,
e me fez lembrar da onde Ele me tirou, me fez lembrar de quem eu era, né, na verdade, porque aos 14 anos de idade eu já tinha me batizado nas águas, então eu fiquei 10 anos no mundo da homossexualidade, mas eu já conhecia a palavra de Deus, já era conhecedor da palavra, era batizado, né, já tinha descido as águas, então foi ali que Deus ele me fez lembrar, né, me trouxe à memória aquilo que me dá esperança, né, como diz a própria palavra de Deus. E aí depois nós fomos para uma outra igrejinha, que foi aonde aconteceu a libertação verdadeiramente, que eles puderam vivenciar a transformação e a libertação. E eu louvo a Deus porque Deus ele é perfeito, né, e Ele fez tudo conforme tinha que ser feito, né. E ela está aqui hoje, né, hoje está aqui comigo, né, para me dar força, porque é através dela que eu tenho força para continuar, né, da minha família, e eu sou grato a Deus, só tenho que agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito e por tudo que Ele usou essas pessoas maravilhosas, né, na minha vida, que é minha esposa, minha mãe, para me ajudar nesse processo de libertação. Nesse processo foi um processo dolorido, um processo terrivelmente forte, né? Porque ele não queria admitir que tinha perdido, né? Não queria assumir que perdeu uma alma, né? E só que a última palavra quem dá é Deus. Então, quando chega o tempo de Deus na vida de um ser humano, não há barreiras que fiquem de pé, não há poder do mal nenhum que continue prevalecendo, porque a última palavra quem dá é Deus. Então Deus me resgatou daquele lamaçal do pecado e Deus não me fez um homem robótico, eu tive uma escolha, eu escolhi Jesus. E quando eu levantei para decidir e decidi que eu quero Cristo, Ele me deixou claro que eu poderia ir como eu estava, mas eu não iria continuar como eu estava, né? Só que esse poder de convencimento, ele não pode partir de mim, de você, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, não é nossa missão convencer ninguém do erro e do pecado. A própria palavra do Senhor vai nos relatar que essa função é própria do Espírito Santo, é Ele que convence o pecador do seu erro. Então eu me recordo que eu estava eu tinha acabado de sair de me formar. Eu tinha acabado de me formar em gastronomia e eu já tinha uma vida totalmente irregular da fase que eu estava vivenciando, né? Então eu tinha acabado de me formar e eu falei para Deus, eu falei assim, Senhor, eu te quero, meu Pai, eu quero o Senhor e eu sei que eu vou ter que mudar por isso. E eu fiquei preocupado, eu lembro que eu fiquei preocupado, eu falei, como vai ser? Eu vou chegar, eu vou ter que fazer esse estágio, vou ter que fazer mais de 1 ano de estágio. E eu vou ter que, como que vai ser? Com o que as pessoas vão falar? E o Espírito Santo de Deus foi me dando força, foi me dando estrutura, foi me dando sabedoria, foi me dando entendimento. Mas eu não recuei, irmãos. Eu fui até o final. Eu rompi com um relacionamento de mais de 3 anos que eu vivia com outro rapaz, quando eu decidi escolher a Cristo, né? E quando eu decidi escolher a Cristo, eu não decidi escolher Ele de volta para brincar de ser cristão ou brincar com o Evangelho, né? Eu decidi a Cristo e é Ele que eu vou querer e é Ele que eu vou ter, então é a Ele que eu devo respeito, né? E eu fui lendo a palavra do Senhor e eu fui entendendo, né? Eu fui compreendendo que o Espírito Santo de Deus, ele é santo, né? E ele foi me convencendo. Eu tinha um cabelo que batia na cintura, eu tinha uma prótese de silicone de 450 ml no tórax. Foi quando eu decidi voltar para Cristo. Quando eu decidi voltar para Cristo, eu fiquei 3 meses indo para a igreja de vestido e salto alto. Eu fiquei 3 meses indo para a igreja vestido de mulher.
e Deus trabalhando na minha vida. Só que eu não entendi a dimensão que era esse milagre que o próprio Deus estava já fazendo na minha vida. Então eu fui muito criticado, fui muito apontado, fui muito julgado, né, por próprias pessoas que estavam dentro da igreja, né. Fui muito apontado e Deus, Ele tampou os meus ouvidos carnais. Ele tampou meus ouvidos carnais e abriu meus ouvidos espirituais somente para ouvir a voz dele, e a voz dele para mim era: continua, continua, continua. Abriu minha visão espiritual para que eu pudesse só enxergar aquilo que ele estivesse colocando em meu caminho, e a voz era: continua, continua. Passei por cima de muita coisa, abandonei muita coisa para voltar para os caminhos dele, porque eu sabia que com Deus não era brincadeira, era uma coisa muito séria, e eu senti a necessidade disso, né, através da minha esposa. Minha esposa também, ela vivenciou momentos de muita aflição, né, através da vida dela, que eu fui resgatado, né, que Deus colocou ela no meu caminho, e eu passei por esse processo de libertação, e muitos olharam para mim e falaram diversas situações que não iriam dar certo, que isso era palhaçada, que isso era fogo de palha, diversas palavras que eu ouvi ao contrário, e o Senhor sempre me dizendo: continua, continua, continua. E eu continuei e perseverei. O que eu sempre costumo dizer é que todo processo ele gera um resultado, né? A santificação, por exemplo, é um processo. Se todo processo gera um resultado, qual que é o resultado da santificação? Que é um processo. É uma vida santa, não é verdade? Se todo processo gera um resultado, então quer dizer que a perseverança, ela me gerou um milagre. E o maior milagre da minha vida. O maior presente que Deus deu na minha vida, irmãos, hoje, o maior presente que Deus deu na minha vida não foi a minha libertação. O maior presente que eu pude ter de Deus na minha vida foi a salvação. Foi o direito de morar no céu com Ele. O milagre, ele vem como consequência do teu posicionamento, né? A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus, ele conhece o meu e o teu coração e a nossa necessidade. Então, o milagre, ele vem decorrente do teu posicionamento. Deus, ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você almeja. Só que nós precisamos entender que a idolatria, ela não está somente em acender uma vela para uma imagem ou uma devoção a uma imagem de escultura. A idolatria é tudo aquilo que está à frente de Deus nas nossas vidas. Tudo aquilo que nos tira Deus em primeiro lugar das nossas vidas, isso entra como uma idolatria. E quando a escama dos meus olhos caiu, foi quando aconteceu a libertação de Deus na minha vida. Deus me libertou da escravidão do pecado, né? Deus me libertou de 10 anos de homossexualidade, né? Me transvestindo de mulher, e Deus agora me resgatou. E como todo resgate espiritual, Ele começou a me limpar, né? Me limpar, e nesse processo de limpeza, me fez lembrar de Jeremias. A visão que Deus deu para Jeremias no seu capítulo 18, que antes de chegar no capítulo 18, a gente vai ver que Deus falava fortemente ao coração daquele profeta, mas quando chega no capítulo 18, a gente vai ver que Deus, ele cansa de falar e quer mostrar para Jeremias. Ele precisa mostrar algo para Jeremias. Ele diz para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque eu preciso te mostrar. E esse processo que Deus fez na minha vida de limpeza me fez lembrar de Jeremias. Porque quando Jeremias começa a olhar para aquela visão, ele vê um oleiro moldando um barro, um pedaço de barro. Só que aquele barro, ele vai começar a dar forma nas mãos do oleiro. E de repente vai se transformar em um vaso, porque o oleiro está dando forma. Só que Deus fica em silêncio enquanto o profeta observa. Só que o profeta observa e não consegue entender o que é aquela cena.
E Deus conhece o coração do homem e sabe que o profeta não está entendendo. Então ele diz o quê? Além de mostrar, eu preciso falar para ele. Só que Deus fica em silêncio. Aí de repente, nessa visão que Jeremias tem, o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Então repare bem que não é o oleiro que deixa o vaso cair no chão para ele se quebrar. É o vaso que se quebra nas mãos do oleiro. E é interessante que quando o vaso se quebra, é que Deus fala para Jeremias. Está vendo, Jeremias? Não pode eu fazer de vós, de Israel, como fez esse oleiro, como fez este barro nas mãos do oleiro. Quebrou, o vaso se quebrou. Mas não foi porque o vaso se quebrou que o oleiro jogou ele no lixo. E foi o que Deus fez na minha vida. Primeiro Deus teve que me limpar por dentro. E essa limpeza interna foi o que refletiu as minhas ações por fora. Porque o negócio de Deus é verdade. Não adianta eu querer enganar a Deus, não adianta eu querer fingir ser alguém que não sou para Deus, né? Então o negócio de Deus é verdade. Então ele primeiro teve que me limpar por dentro, ele teve que me lapidar por dentro, para depois o exterior vir à tona. E veio à tona com tranquilidade, facilidade. Não tive ninguém forçando do meu lado. Eu tomei a decisão, eu quero Jesus. Eu fui no salão, eu cortei o cabelo. Minha família me ajudou a retirar a prótese de silicone. Nós fomos naquele hospital aqui da Praia Grande, no Irmã Dulce. Tive a ajuda de muitas pessoas. Tive a ajuda do Dr. Serrano, que é um grande amigo nosso, uma bênção de Deus, que nos ajudou nessa jornada para poder fazer essa cirurgia. E eu decidi, e eu tomei esse passo. Eu deixei muitas coisas para trás, mas isso não me afetou, porque eu queria mais, o que eu queria era Jesus. E se para ter Jesus eu tinha que perder, então que perca eu, mas que eu não perca a glória de Deus na minha vida, jamais. E aí Deus viu, olhou para essa pobre alma pecadora que sou eu e disse assim, sozinho ele não vai aguentar não. Eu preciso colocar uma adjuntora ao seu lado. Eu preciso colocar uma esposa, preciso dar uma esposa para ele, uma Eva, né? Ele olhou para Adão e falou assim, só Adão sozinho não vai dar certo. Ele viu o quê? O que ele viu em Adão? Engraçado é que Deus ele é perfeito, né? O que ele viu em Adão? O que a Bíblia vai nos relatar? Que Adão andava baixo, cabisbaixo, triste. Por quê? Porque ele via que todos os animais do Éden tinham par. Todos tinham par e ele não. Então o coração de Adão se entristeceu e Deus vai no coração, né? A gente tem prova disso em 1 Samuel capítulo 16. Quando Deus repreende Samuel, fala, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você vê o exterior, eu vejo o coração. O escolhido não está entre eles, que era Davi. Então a gente vê que Deus ele olha para o coração e ele viu meu coração e decidiu me presentear, né? E Deus me deu uma esposa abençoada e colocou no meu caminho, né, na minha vida. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. É através da minha esposa, né, que eu voltei para a casa de Deus. Através da ajuda dela, que a gente nem sabia que eu seria... Eu nem sabia que seria minha esposa. Não fazia a mínima ideia, porque eu conhecia ela... A gente se conheceu desde criança, né? A gente tinha amizade desde criança. A gente brincava na rua juntos, né? Desde criança. Mas eu jamais iria imaginar que ela seria minha esposa. E no momento que eu mais precisei, foi o momento que Deus levantou ela para ajudar, né? E graças a Deus por isso. E se passaram alguns tempos, né? Onde a gente foi muito caluniado, nós nos casamos, né? Deus preparou tudo, o casamento, não gastamos nada. Deus preparou tudo, nos abençoou grandemente, levantou homens e mulheres de Deus para nos ajudar, para nos abençoar, né? E teve o casamento, nós nos casamos e depois teve pessoas que olhou para a gente e disse que a gente não iria durar 3 meses, que a gente não iria durar 1 ano, que isso não iria dar certo, que era impossível
um gay voltar a gostar de uma mulher, que era impossível. Aquele ditado que o ímpio costuma dizer, né? Que pau que nasce torto nunca se endireita, né? É o que a gente sempre costuma ouvir, né? Só que eles falam isso sem base bíblica. Por quê? Porque eles esquecem que Jesus era carpinteiro. Qual que era a profissão de Jesus? Carpinteiro. O que ele mais sabe lidar é com madeira torta, é com coisa torta. Então eu não fui dispensado nas mãos do oleiro. Ele disse, está torto? Pode dar para mim que eu quero. E me endireitou. E tem me endireitado. Porque a minha vida é um processo, né? Todo dia é um dia para melhorar, é um dia para perdoar, é um dia para se reconciliar, é um dia para fazer diferente, né? Então, Deus ele levantou a minha esposa, nós nos casamos, graças a Deus. Muitos não acreditaram, né? E pela misericórdia de Deus, que pela sua infinita misericórdia, né? Nós fizemos aí 8 anos de casado para a glória e honra do Senhor Jesus. Temos um filhinho chamado Isaac, nosso Isaac, o filho da promessa, que veio depois de um tempo aí do nosso casamento, que foi outra coisa que o homem também disse que não iria acontecer, né? Mas pela misericórdia de Deus, Deus nos presenteou e agora minha esposa está grávida novamente, está de 4 meses e a gente não sabe o sexo ainda, mas sabemos que vai ser mais uma promessa de Deus que virá, né, para as nossas vidas, para nos alegrar, para nos fortalecer, né, para nos manter de pé em tempos difíceis, né? Então, eu sou grato a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus porque eu tenho um Deus que me justifica. Então, eu não vivo num casamento de farsa, né? Verdadeiramente há poder na palavra de Deus de libertação, há poder na palavra de Deus de cura interna, cura interior, né? Minha família, por exemplo, foi saber do meu abuso sexual depois, mais de 10 anos depois, num testemunho meu numa igreja. Então, foi um choque para todo mundo, né? Então, quando você passa a ter compaixão pelas almas, você passa a olhar a alma com outro fator, com amor, né? Porque você começa a entender o que leva uma pessoa a se prostituir na beira de uma esquina. O que tem levado ela a fazer isso, se Deus não criou o homem para isso. Então, a gente começa a ver com a visão espiritual. Quando você começa a enxergar com a visão espiritual, você começa a ter compaixão pela alma. E quando você tem compaixão pela alma, você está tendo o primeiro passo para ser um missionário na Terra. Porque para fazer missão, você não precisa de dinheiro, você não precisa de recursos, nós precisamos sim, pelo alimento, pela fome, pela condição humana. Mas para fazer missão, há algo excepcional que não pode ser descartado, que é a compaixão pela alma. Se você não tiver compaixão por almas, por vida, você não consegue fazer missão, né? E todos nós viemos como uma missão nessa terra, né? Qual será a sua missão? Qual será a sua missão nessa tarde de hoje, né? O Espírito Santo de Deus coloca ao meu coração. Fica essa pergunta para o teu coração: qual será a tua missão? Para que será que Deus te levantou nessa terra? Não é verdade? Então nós precisamos enxergar a alma com um olhar de compaixão, ajudar a resgatar, ajudar a levantar. E foi o que aconteceu comigo. E a minha esposa também, praticamente são dois testemunhos em um, porque minha esposa também veio do homossexualismo, né? Minha esposa era lésbica, minha esposa se vestia de homem e era uma coisa assim terrível, entendeu? Nós chegamos e ela traficava droga também, então foi um milagre duplo, né? Deus, ele deixou todo mundo espantado. Por quê? Porque Deus, ele não saiu do seu trono de glória, nunca sairá, nunca perderá o controle. Então Deus precisava mostrar que ele ainda estava no controle de todas as coisas e que a última palavra seria dele nas nossas vidas. Então, irmãos,
Não precisou eu humilhar ninguém, não precisou eu cuspir em ninguém, não precisou eu ser grosso com ninguém, eu ser estúpido com ninguém, porque a minha vida em si já é um tapa na cara de muita gente que desacreditou. Já é mais que... O meu testemunho, o meu posicionamento, o meu caráter como homem de Deus, ele já diz muito sobre mim. Então não é preciso humilhar ninguém, né? Não é preciso humilhar ninguém, porque a minha própria vida em si já causa uma indignação no coração ou no pensamento de muita gente que poderia ter estendido a mão para nos ajudar, mas não estendeu porque não acreditou e não confiou em Deus o suficiente para crer que Deus verdadeiramente liberta o homem do pecado. E glórias a Deus que nós fizemos 8 anos de casado, para a glória e honra do Senhor Jesus. Estamos indo para o nosso segundo filho, pela misericórdia de Deus. A promessa que a gente tem para nossas vidas é 3, né? 3 filhos, 3 filhos homens. Foram essa promessa que Deus nos fez, mas só Deus é quem sabe. O que vier vindo com saúde, para a glória de Deus, vai ser uma honra. Então, irmãos, o que eu quero deixar para o teu coração neste dia de hoje é: persevere. Perseverança é um processo que vai gerar um resultado. Qual que é o resultado desse processo, presbítero Marcos? Milagre. O resultado de perseverança é milagre. Então, persevere, porque José perseverou. Mediante a calúnia, José foi preso. José foi vendido, foi lançado no calabouço. Foi vendido, foi preso, foi caluniado, mas ele perseverou. E no tempo determinado, Deus o abençoou. Então, fique com essa palavra, esse testemunho de vida edificante, né? Eu quero encerrar aqui nesse dia de hoje, falando algo muito importante que o próprio Espírito Santo de Deus bradou em meu coração. O próprio Espírito Santo de Deus falou no meu coração: filho, lembra, eu meditando no texto, né? A gente lembra da passagem de Lázaro, né? Quando estava morto, né? Então, Lázaro ficou 4 dias, né? E pessoas querendo que Jesus viesse de onde ele estava para fazer o milagre, porque precisavam fazer o milagre, porque precisava acontecer. E Jesus simplesmente não foi. Jesus esperou passar 4 dias para poder ir. Jesus não foi no tempo que pediram para ele. Jesus foi no tempo dele. Se Jesus tivesse ido no tempo que estavam pedindo para ele, no tempo das pessoas, ele iria simplesmente curar alguém de uma enfermidade. Seria um milagre, uma cura de uma enfermidade. Mas como Jesus foi no tempo dele, depois de 4 dias, Jesus já não estava indo mais para curar uma enfermidade. Jesus estava indo agora para ressuscitar um morto. Então, irmãos, o tempo da espera com Deus é o tempo do teu milagre. Então nós temos que perseverar. Enquanto há vida, ainda há esperança. Então nós temos que perseverar em Cristo, ainda mais em tempos como esse. A partir do dia 1º, né, de janeiro, nós vamos vivenciar aí um novo tempo, né, no nosso país. E nós precisamos ser fortes. Precisamos unir nossas forças, né? E agora, mais do que tudo, irmãos, mais do que tudo, assim como Jonas foi incumbido com uma mensagem, porque Jonas foi-lhe dada uma mensagem. É o único profeta da Bíblia que a gente vê um missionário, porque o livro de Jonas é um livro missionário, que a sua mensagem é lhe dada por Deus. Deus fala: você vai pregar sobre arrependimento naquela terra. Então foi incumbido a ele pregar sobre arrependimento. E é o que o Espírito colocou no meu coração. Esse tempo que está vindo vai ser um tempo que nós, ministros do Evangelho, agentes de reconciliações, semeadores,
vamos ter que pregar uma mensagem dada por Deus. Qual que é essa mensagem, presbítero Marcos? Santificação, a qual sem ninguém verá a Deus. Então, eu deixo essas palavras ao teu coração, para que você possa refletir em tudo que você tem vivenciado, para que você possa refletir nas tuas ações, para que você não venha ficar refém da tua fala. Não fique refém da tua fala, né? Nós precisamos entender que o Evangelho é muito mais do que quatro paredes, né? Evangelho é muito mais do que religiosidade. Precisamos entender que Deus não é religiosidade. Precisamos parar de pregar e precisamos vivenciar mais. Vivenciar a palavra de Deus, né? Porque pregar, todos nós estudamos, se desempenhamos, aprendemos. Mas o mais difícil é vivenciar o que está sendo pregado. Então, mais do que nunca, é um tempo de santificação e santidade. Então, você precisa perseverar para obter um milagre na sua vida. Então, fica aí esse milagre para você, esse pouquinho desse testemunho, né? Um pouquinho da minha história que eu pude contar aqui para vocês. Espero que através desse testemunho, Deus ele venha tocar em seu coração, que Deus venha trabalhar na sua vida. Eu creio que da onde você estiver ouvindo esse testemunho, eu creio que a presença de Deus, ela vai invadir esse recinto que você estiver. Ela vai tocar no teu coração. Ela vai te envolver neste momento e você vai poder sentir a presença de Deus nesse ambiente. E eu creio que grande será o trabalhar de Deus na tua vida. Você não está sozinho. Jesus é contigo. Creia que no momento certo e na hora certa, Deus ele vai agir em teu favor. Ele vai agir porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Muitos desacreditaram deste milagre na minha vida. Mas Deus, ele faz desse jeito. Por quê? Porque ele usa as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Então ele espera a situação sair de controle, ele espera todos desacreditarem, todos acharem que nada mais pode sair dali, né? Para assim a glória dele vir, descer e mostrar que quando Deus está no controle, ainda há esperança de um novo recomeço. Então, meus irmãos, guarde essa palavra, esse testemunho na tábua dos vossos corações. Creio que foi um testemunho, vai ser um testemunho muito edificante para a tua vida. Amém? Que Deus venha te abençoar grandemente e que você possa orar sim pela minha vida, porque eu sou carente de oração. Lembre-se sempre, eu sou Marcos Nascimento, né? Eu faço parte, eu tenho um cargo eclesiástico onde eu congrego, eu sou presbítero na igreja ao qual eu congrego, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Resplendor de Glórias, do bairro de Ribeirópolis, aqui da Praia Grande mesmo, e nós já estamos ali já há alguns anos. Então ore por mim, pela minha família, minha esposa, que é a diaconisa Débora também, que tem um testemunho impactante, também muito forte. Então que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, e que você venha cada dia mais, se apegar aqui, na palavra de Deus. Lembre-se sempre, santidade, a qual sem ninguém verá a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.